sejam muito bem-vindos ao Bujubing. Eu sou Isabela e hoje vamos planejar o meu caderno de leituras. Bem, ao contrário do vídeo anterior, na qual planejamos meu Bullet Journal de 2025, eu não tenho um material de comparação, né? Um caderno de leituras antigo para comparar, ver o que deu certo ou não para mim. Neste caso, só vou ter as fotos que eu vi na internet das pessoas montando delas. E nisso eu vou meio que decidir quais são as páginas que eu achei interessante ou não. O formato também desse planejamento vai ser diferente do outro vídeo, porque dessa vez eu quero fazer uma estrutura de mapa mental. Vai ser bem mais interessante, apenas para mostrar também para vocês que há outras formas de fazer um planejamento. Novamente vou estar trazendo meu caderninho de gramática antigo, que acho que oficialmente podemos chamar meu caderno de planejamento, porque a partir de agora todas as coisas envolvendo planejamento eu vou colocar aqui, né? Vamos exemplificar aqui para ficar mais fácil, mais organizado. Então, vamos lá. Dessa vez a gente vai colocar ele aqui na horizontal. E, como eu disse, eu não tenho algo para comparar, então vai ser mais eu decidindo, né, o que eu vi, que achei legal, tanto na parte de desafio quanto na parte do rastreio, né, no rastreio em si, né, do que eu tô lendo e tudo mais, as listas de leitura e por aí vai. Vamos fazer aqui primeiro um título, né? Seria a ideia central, que é caderno de leituras. Esse caderno de leituras também é conhecido como Read Journal, diário de leituras e por aí vai. Mas eu chamo ele carinhosamente de Rejo. Rejo, né, de Read, e o Journal, né, seria do journal. Mais ou menos como funciona no bullet journal, que nós chamamos de bujo. Acho mais fofo e mais simples de falar do que qualquer uma das opções, né? Seja caderno de leituras, read journal, diário de leituras. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, puxar setas, né? A primeira seta que eu vou puxar é para básicos. O que seria básico nestes cadernos de leitura? Bom, primeiro de tudo, a capa. Que a capa seria o recebimento, né, para o caderno e tudo mais. Mas, vamos ver o que mais. Eu vou seguir meio que a lógica do Bullet Journal e usar o guia de grid. Guia de grade, guia de grid, chame como quiser. Que fica bem mais fácil para me ter ideia de qual que é a proporção do caderno, apesar de que não vai funcionar exatamente como o do Bullet Journal. Eu expliquei um pouquinho mais sobre esse guia de grid no meu vídeo anterior de planejamento, mas se vocês quiserem eu falo melhor dele depois. Então vou colocar aqui. O que mais? A mesma discussão mais ou menos do Bullet Journal, um índice. Eu, particularmente, não voltava no meu índice do Bullet Journal do ano passado, mas eu gosto de listas, isso é literalmente uma lista, e eu acho que fica muito mais bonitinho ter do que não ter. Então, acho que eu vou manter o índice. No caso não é manter, né? Eu vou adicionar. Uma coisa que vai me ajudar muito, apesar de que não há tanta necessidade, mas eu acho legal de se ter, seria um calendário do ano, né? Porque é bom ter a visão geral do ano, apesar de que, igual eu disse, não é como um bullet journal que eu vou me programar, fazer eventos e tudo mais, então não é tão necessário, mas eu acho legal de ter.
Mas eu não penso muito em ficar levando esse meu caderninho para outros lugares onde eu não vou poder ver um calendário, mas, né, acho bom. Agora, uma outra coisa que eu vi muitas pessoas fazendo e que, sinceramente, eu tinha um critério, mas não era uma coisa assim muito grande, interessante, né? Interessante, eu digo, não era tão elaborado, era mais simples, mais de acordo com meus sentimentos, mas eu vi muita gente fazendo, tendo um sistema para ranquear, né, para dar as notas, as estrelas para os livros, filmes e tudo mais. Eu achei extremamente interessante e eu usei o exemplo de uma youtuber gringa, dessa vez australiana, que ela fez um dela, né, com base num famosinho que já tem por aí. Ela decidiu fazer o próprio dela e eu adaptei barra traduzi, né? Traduzi barra adaptei, na verdade. Porque o caso adaptei é só porque se eu só traduzisse ia ficar meio estranho a sigla. Depois, se vocês quiserem, façam um vídeo só falando sobre isso, tanto dela quanto o meu. Eu comecei já a usá-lo, porque já tem um tempo que janeiro começou, né? Mas eu comecei a usá-lo e gostei muito dele, serviu pra mim, achei muito interessante, então vou deixar assim aqui pra vocês. Bom, essas são as coisas mais básicas que eu vi, né? Há outras coisas também que, apesar de tudo, são básicas, mas eu vou fazer outra setinha, vamos dizer assim. As metas. Então, eu não, como eu disse anteriormente no outro vídeo de planejamento, eu não sou muito de ter metas. Eu não faço uma meta assim, não. Eu só faço o que eu quero e tudo mais, sem ter que ficar pensando que minha meta pra esse ano é X. Se eu quiser fazer X, eu vou lá e faço X, independente do tempo que eu vou levar, independente de quando eu vou planejar isso, tudo mais. Mas esse ano eu estou tentando fazer metas, estipular metas desde o começo, então vamos nessa, né? Uma das minhas metas, eu coloquei 12 livros no ano, né? Seria um livro por mês. Por que eu coloquei ela? Apesar de ser baixa. Meu ritmo de leitura é grande, eu leio muita coisa, porém não tenho o costume de ler livros em si. Leitura não é uma linha reta, você só pode ler livros. Eu leio bastante, mas o que eu leio? Eu leio artigos por aí, seja reportagem, crônicas, né? Leio muita coisa. Leio, propriamente dito, histórias mesmo, seja ficção ou não ficção, mas não necessariamente no formato de livro. Por exemplo, eu leio muito também HQs, né? E, sinceramente, por mais leitura que seja, eu não considero HQ livro. Um é outro. O livro que eu digo é romance. Não romance romântico, mas romance. Seja romance, seja crônica. Aí as categorias ali. Então o HQ tá uma categoria diferente pra mim de livro, assim como o que eu leio normalmente, que são as novelas coreanas, chinesas, que são livros sim, porém são mais comerciais. Como assim mais comerciais? Eles são, normalmente eu leio, não só tem desse jeito, mas eu leio normalmente online porque elas são feitas mais pra internet. O formato delas é diferente do formato dos livros. Como, por exemplo, uma história chega a ter, sei lá, uns 5 volumes, mas não é considerado saga nem série, porque é literalmente a mesma história. Não vai ter um princípio, meio e fim, seria como se estivesse separado só pelas temporadas, vamos assim dizer, esses volumes. Mas não tem uma coisa, por exemplo, um ano depois a protagonista volta, que não sei o que. Não, é reto. Essa sim é uma linha tênue que eles colocam.
Então, é uma estrutura um pouco diferente, até porque até a versão impressa dessas novelas, né, elas são diferentes dos livros comuns. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu digo que elas são comerciais porque elas são divididas em vários capítulos para ser postados na internet. Meio que em sites como, entre muitas aspas, é só para dar uma ilustração, por exemplo, o Wattpad. Muitas aspas mesmo, sabe? Porque apesar de sim ter algumas que são amadoras, a maioria não é profissional mesmo, né? Revisada, bababá, com capa bonita, e por aí vai. Inclusive, né, muito famosos alguns. Elas, então eu leio mais elas, eu não considero elas livros também justamente por conta dessa estrutura totalmente diferente. No site, às vezes tem algumas que tem mais de 120 capítulos, mas como eu disse, se for se for transformá-las em volumes, né, em volume físico, daria uns 2 volumes só. E como eu disse, não necessariamente esses 5 volumes, ou às vezes um volume único, são uma série, uma saga, é um volume único, apesar de ser dividido em vários. É igual eles, normalmente, quando eles vão adaptar os filmes de um livro, né, quando chega no final da trilogia, em vez de fazer 3 filmes, eles querem dividir o último livro, né, em 2, e então fazem uma quadrilogia. Algo como isso. É o mesmo. O terceiro e o quarto filme contam a mesma história, só tá inacabada, vamos por assim dizer. Então, é isso. Eu quero ler um livro por mês. Falei demais, né? Mas eu quero ler um livro por mês, então essa é a minha meta. Mas também não vou me apegar tanto nela. Eu quero, mas como eu disse, meu ritmo de leitura é bom, eu leio muito, eu só não tenho o costume de ler livro. Eu fiquei mais adaptada ao digital, e não necessariamente e-book, porque como eu disse, eles têm uma estrutura diferente até mesmo de um e-book, então não é a mesma coisa, apesar de tudo. Sim, é um romance, um livro, né, tudo mais, igual eu falei, mas não é a mesma estrutura, então eu me acostumei mais com ela do que a estrutura normal. Então, por isso que eu fiquei meio distante. Além do mais, no questão de livro mesmo, eu prefiro livros físicos do que PDF, e-book, o que seja, né? Mas, infelizmente, não tenho tanto dinheiro para ficar comprando livros assim. Eu tenho outros hobbies que eu prefiro priorizá-los. Então, acabo não tendo tantos livros assim que sejam de meu interesse, propriamente dito, físicos para me ler. E eu sou uma pessoa muito caseira e tenho meio que preguiça de ir numa biblioteca pública. Apesar dela ser relativamente perto da minha casa, esse relativamente perto eu posso ir a pé tranquilo, mas eu consigo pegar o ônibus tranquilo também. Então vai da sua média de quão tranquilo realmente é as duas opções. Porque pra mim, eu passo a pé, eu passo por um lado e de ônibus eu dou uma outra volta, mas o caminho não é tão assim diferente um do outro, né? Então eu acabo tendo essa preguiça de ir nessa biblioteca. Ela é pública, mas mais especificamente municipal, porque aqui em Minas Gerais, principalmente em Belo Horizonte, onde eu moro, tem a biblioteca estadual, mas essa aí é outros 300, que é bem mais longe de mim. Eu só frequento mais as bibliotecas municipais que ficam dentro dos centros culturais, que são espalhados pela cidade. Além dessa biblioteca municipal, ela ter uma biblioteca central, né, que é justamente na estação central do metrô nosso, que é o centro mesmo, o coração de Belo Horizonte. Porém, aí também é longe pra mim. E eu não tenho a necessidade de ir lá, né? Eu posso ir para o outro bairro, que é o mais perto, e ir nesse centro cultural. De todo modo, falei, e vamos lá. Com metas é isso, né? Que eu quero dizer. Vou fazer uma outra aqui assim, metas literárias. Seja justamente essa, por exemplo, 12 livros seria um livro por mês no ano.
eu quero ler essas novelas que eu falei, eu quero ler, sei lá, 30 no mês. No mês não, no ano. Que eu consigo tranquilo chegar lá. E antes que vocês achem que pela estrutura ser diferente, ela não teria um tamanho de um livro normal, tudo mais, ela seria quase um calhamaço às vezes. Dependendo da quantidade de capítulos e dependendo da quantidade de volumes, se fosse comprimido realmente, igual eu disse, num volume único, ela seria um calhamaço. Então, eu leio muito, igual eu disse, de todo mundo. Meu ritmo é bom pra isso. Então, as metas literárias. E tem, que eu também vi, eu vou deixar a foto, a forma que isso seria meio que tanto metas como pra parte de rastreamento. Que as metas, igual eu falei, né, seria isso. E esse seria serviria tanto para o rastreamento de, né, quanto para metas. Que é só uma página que eu vou deixar uma foto, se eu achar, para vocês terem ideia. Seriam, as pessoas fazem vários quadradinhos, bolinhas assim, para representar cada livro que elas querem ler, por exemplo. Se eu quero ler 12, eu vou fazer 12 quadradinhos e você vai pintando de acordo com ou o mês que você leu, cada um, uma cor para cada mês, ou por gênero, ou até mesmo fazem pelo ranking, né, pelas estrelas que deram. Por aí vai. Vou pensar ainda como... Não vou pensar não, eu tô brincando aqui, tô falando com vocês aqui, mas meio que ele já tá meio pronto, o meu caderninho de leituras. Eu só tô... Porque eu fiz isso daqui mais bagunçado, né, como antes de começar esse vídeo, né, porque como eu disse, já estamos no alto de janeiro, então tem um pouquinho de pressa, mas tudo bem. Então é isso, metas. Eu vou deixar ele como metas, apesar de ser mais para um rastreador, vamos dizer assim. Agora, vamos ver justamente os rastreadores, aproveitar a deixa, né? Vou colocar aqui. Como eu já coloquei ele aqui, eu vou deixá-lo, né, de lado. Os rastreadores que eu gostaria de ter, além desse, como eu disse, vai ser o rastreador de dias lidos, né? Que cada dia que eu li eu vou lá e pinto dia correspondente e tudo mais. Então eu acho legal ter. É meio que também um rastreador de hábitos, só que específico para leitura, né? Eu normalmente fazia isso também no meu bullet journal do ano passado, mas como eu vou fazer esse caderninho de leitura, eu preferi fazer nele do que no bullet journal, né? Então vamos ver o que vai dar, se vai ficar bom ou não, né? Um outro rastreador que eu achei legal de pôr seria mais a visão geral do ano, né? Os dias, as obras que eu li, que eu vou separar justamente por livros, que seriam e-books e físicos. As novels, igual eu falei, eu leio tanto coreanas quanto chinesas, então coloco assim, de coreanas, chinesas, e por aí vai, né? Eu vou fazer um vídeo montando o meu caderninho de leituras, então vai ficar melhor ilustrado lá, apesar de eu estar tentando colocar as fotos para vocês terem ideia do que eu estou falando. Mas, né, eu vou fazer isso nesse vídeo também, então espero que vocês assistam para vocês entenderem e tudo mais. Seria a visão geral do ano, né? O próximo que eu quero vai ser de gêneros. Seria justamente, eu li X livros de romance, novels de romance, Y livros de aventura, sabe? Algo como assim. Eu acho interessante. Eu sinceramente não ia fazer, esse foi meio que pensado de última hora, mas eu achei interessante fazer, mesmo que eu já sei os gêneros que eu costumo ler e não tenho tanto interesse assim em ficar experimentando coisas novas. Apesar que sim, não tenho tanto problema para experimentar, mas entre ficar com um que eu conheço e gosto, eu prefiro ficar com um que eu gosto do que ir para um desconhecido. Independente se vai que eu goste desse desconhecido. O rastreador que eu quero também é de estrelas.
No caso, os dois, né? Os três, na verdade. Acho que, na verdade, os quatro. Os quatro eles são divididos pelos meses do ano. Né? Então, seria quantas estrelas eu dei no mês de janeiro. Tem lá, né, a fileira de 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas para janeiro. E eu coloco quanto que eu dei em cada um. Se eu não dei nenhuma uma estrela, 0. Se eu dei 3 estrelas para 5 livros, boto lá. E assim, só para ter uma ideia e tudo mais geral do como que ficou o mês. Agora, essa parte seria mais tanto para diversão quanto para desafios. Então vou colocar aqui diversão. Tá. Quais são os desafios que eu vi o povo fazendo por aí que eu achei interessante para me fazer? O primeiro deles é o desafio de conhecido como o desafio de A a Z ou do alfabeto, que, por exemplo, você pega alguma letra dele e coloca o título do livro que você leu, que começa com essa respectiva letra. Também vi a modalidade de autor, mas isso não tem tanto interesse, não. É mais para o título. E também não é como se fosse focar, não. Eu vou procurar um livro, uma novel que começa com a letra X e vou ler ele para completar esse desafio. Não. É se porventura ao decorrer do ano eu realmente achar um livro, uma novel, qualquer que seja, com a letra X, eu vou lá e escrevo o nome dela nesse desafio. Então, é só, como eu disse, esse, apesar de ser um desafio, vai entrar mais pra mim na parte da diversão. Só fazer uma lista aleatória, vamos por assim dizer. O outro desafio que eu achei fofíssimo e quero fazer seria mais voltado para a capa dos livros, que é o desafio do arco-íris, desafio das cores, chame do que quiser. Eu prefiro das cores, porque não tem só as cores do arco-íris, né? Mas eu gostei desse desafio, eu achei fofíssimo. É basicamente isso, como eu disse, você vai pegar, tem várias cores ali disponíveis, você vai pegar um livro, a capa de um livro que seja dessa cor. Por exemplo, amarelo, você vai lá e pega, por exemplo, aquele livro Yellowface. Não me lembro o nome dele agora, eu vou deixar aqui só pra mostrar que a capa dele é amarela. Então, algo como isso. Também vi muitas pessoas fazendo um bingo literário, que eu achei a coisa mais fofa. Que seria, você coloca... Tem várias formas de fazer. Tem de gêneros, né? Por exemplo, lá você colocar terror, suspense e romance. De acordo com o livro que você lê, se ele tem um desses negócios, você vai lá e colore, né? E faz o bingo. Então eu achei muito fofo. Eu vou fazer com temas diferentes, não diferentes assim, né, de todo mundo, mas vou fazer com temas. Por exemplo, eu quero ler 3 livros no mês. Já vou deixar ali para também ter um outro rastreador das minhas metas. Mas aí, por exemplo, também eu quero ler um livro de crônica. Aí coloca lá, se eu leio, eu coloro, coisas assim, né? Que eu achei legalzinho, achei fofo de fazer. Parte da diversão mais do que da desafios, que eu achei interessante, achei bonitinho, seria, por exemplo, batalha de livros. Cada mês você vai decidir qual que é o seu livro favorito do mês. E você vai colocar esses livros favoritos de cada mês para batalharem para serem o melhor livro do ano. E eu achei bem legal, eu quero fazer mesmo. Aí você escolhe a melhor forma como você faz essa batalha, mas é igual eu disse, eu vou colocar janeiro, coloca o livro X, fevereiro o livro Y, março o livro A, e no final você coloca, por exemplo, desse primeiro trimestre, você coloca eles para batalharem, e o que sobrar lá vai batalhar com os dos outros trimestres, e por aí assim vai até achar o melhor livro do ano, né? E uma outra coisa que eu achei bonitinha de se fazer, ela, pra mim pelo menos, ela é mais estética do que útil,
pelo menos pra mim, do jeito que eu quero fazer, sim, né? Mas, igual eu disse, o povo normalmente faz ou como se fosse a lista de leitura, ou como pra fazer esse ranqueamento também de, né, sei lá, das classificações, dos livros que leram por mês e tudo mais. Eu achei bonitinho. Eu vou fazer mais pela estética em si do que por ela ser útil pra mim, né? Que seria só o desenho da estante, né? É isso. Eu acho que é isso na parte de diversão, desafios. Confesso pra vocês que eu achei que ia ficar bem mais desorganizado, mais espalhado. Mais espalhado não, tipo, mais preenchida essa folha do que tá aqui agora. Mas tudo bem, não é uma coisa assim que me incomoda, só achei que ia ficar. E agora vamos para as listas. Listas que eu vou fazer. A famosa TBR, esqueci como pronuncia. Books to read, né, livros para ler. Vou fazer 2 versões dela, que seriam dos livros que eu tenho aqui físicos, que eu não li. E TBR mesmo, de livros que eu vou querer ler ao longo, que eu vi interessante, só vou anotar o nome mesmo pra não esquecer, até eu tomar vergonha na cara e ler. E coisas por assim. De novels eu não vou fazer, nem novels, nem os HQs, webtoons, que na verdade é webtoons, né, manhwas, que eu leio os mangás. Eu não vou fazer delas porque normalmente eu decido na hora que eu vou ler e eu sento e leio. Eu não fico, nossa, achei esse aqui, ele é interessante, eu vou colocar na minha lista de leitura. Não. Se eu realmente achei interessante, eu já vou começar. Sim, eu faço lista de leitura do que eu quero ler, nesses casos, mas é literalmente isso. Se eu realmente achei interessante, eu já vou sentar e vou começar a ler na hora, eu não vou esperar. Outra lista que eu vou fazer seria, que eu espero, tenho metas além, também voltadas para isso, que é ler livros de sagas, séries, porque eu comecei, mas eu nunca terminei uma saga, e eu realmente queria muito fazer isso. E com saga, série, eu digo, pode ser uma trilogia, uma duologia, não importa. Eu tenho costume, eu prefiro livros de volume único, então por isso que, apesar de sim, eu já ter tentado, eu nunca cheguei a terminar uma série. Porque eu tenho pra mim que, se eu não tô gostando do negócio, não tem por que eu continuar a leitura. Salvo algumas leituras que, apesar de eu ter detestado, eu realmente terminei, que é apenas pra literalmente pra me falar mal com propriedade. Mas não tenho tanta paciência assim pra fazer algo como isso. Eu prefiro simplesmente abandonar e ler outra coisa. Porque tem muita coisa pra me ler, independente do que. Há muita coisa pra me ler que pode ser ou não mais interessante que aquilo, e se eu ficar presa naquilo lá, nunca vou descobrir. Então, no modo, eu vou fazer esse rastreio apenas pra... Provavelmente eu vou iniciar assim, não sei se eu vou terminar, então eu vou deixar só pra me ter ideia, noção do que eu já li ou não li, né? Agora, outras listas, que já são as mais famosas, né? Que seria de lidos no ano. Aí, como eu disse, né, as novels. Eu chamo de novels, em vez de novelas ou romances, porque é tudo a mesma coisa. Mas eu chamo, assim, apenas pra ter essa distinção, sabe? E, então, vou continuar chamando assim. E as HQs, os quadrinhos que eu leio, eles são, igual eu falei, mangás, que são quadrinhos japoneses, e manhwas, manhwas mesmo, os manhwas que são coreanos. Manhwa é praticamente a mesma pronúncia, porque é praticamente a mesma palavra, só muda uma letra. Elas são chineses, mas eu não tenho costume de ler isso. Ou é mangá ou é manhwa, e ainda assim bem pouco que eu leio. Mas vou deixar os dois aqui e cada um vai ter uma lista separada. Essas canetas começam a falhar depois que elas ficam muito tempo não sendo usadas. Como eu estou de férias, eu realmente não estou usando tanto elas. Então já está aí o porquê. Tá, eu acho que são só esses que eu vou fazer. Não, tem a lista de abandonados.
Como eu disse, se eu não estiver gostando, eu não vou me prender àquilo, porque afinal o mundo gira, a fila anda e tem muita coisa pra me ler que eu quero ler, ou que eu preciso ler, né? Eu não vou ficar me prendendo naquilo. Então minha lista de abandonados, vá por mim, é enorme. Isso para todos, né, livros, novelas, manhwas, mangás, é enorme. Tanto porque também a diferença também dessas novelas para os livros, que eu digo assim, elas são comerciais também. Por isso, porque eles dividem esse tanto de capítulos que eu falei, né, às vezes com 120 para cima. Isso depende também, né, da história e tudo mais. Mas a média. Normalmente é isso, 120 capítulos. Esses 120 capítulos eles dividem desse tamanho que às vezes, por exemplo, eu já li, comecei a ler, eu não cheguei a terminar ela porque eu desisti, né, por aí vai, que numa plataforma que é postada como volume e não por capítulos, um volume dela, o primeiro capítulo desse volume dela é o equivalente a 20 capítulos na outra plataforma. Você vê o tanto que eles cortam. Porque nessa outra plataforma eles normalmente colocam por volta de capítulos por volta de 2.000 palavras, por aí assim, vamos assim dizer. Então, se juntasse tudo, ia dar um capítulo enorme, que seria o equivalente ao capítulo de um livro normal, né, entre aspas. Mas, então, né, eles demoram para publicar tudo, chegar até o final. Às vezes é de 1 ano para mais. Sem contar pausas que possam vir por N motivos, seja questão de saúde dos produtores lá, seja da autora, de quem faz as ilustrações, porque algumas têm ilustração todo o negócio, e por aí vai, ou seja, simplesmente para ter essa pausa para esperar, para arrecadar dinheiro, para depois começar tudo de novo, né? Independente disso, você não vai conseguir ler o trem rápido, né? Essas coisas rápidas. Eu tenho preferência, assim, os que já estão finalizados, assim, eu não preciso ficar me preocupando com isso, mas não é, como se diz, não são os únicos, não são fáceis, assim, de ter acesso também, porque a maioria, às vezes, por algum motivo, por exemplo, as novelas mesmo, normalmente as novelas, elas dão origem aos manhwas, que dão a origem aos doramas. Os dramas que vocês podem ver pela internet afora. Aquele Beautiful... Não lembro agora o nome. Vou deixar o nome aqui pra vocês, porque fugiu da minha memória. Mas, por exemplo, ele era um manhwa que depois virou dorama. Há outros também que, pra quem gosta de BL, Yayo, né? Semantic Erro, não sei pronunciar, erro semântico, era novel, virou manhwa, e aí virou um drama, por exemplo. Então, eu vou deixar o nome aqui também, porque a pronúncia tá maravilhosa. Mas é isso. De todo modo, nesse tempo, eu acabo desistindo de ler, às vezes, a coisa. Por mais que ela esteja interessante e tudo mais, essa espera, às vezes, me cansa, e eu desisto de ler. Como eu disse, né, tem muita coisa pra ler, então só desisto dela e vou embora. Às vezes eu desisto oficialmente, que seria os abandonados, que assim, eu provavelmente não vou voltar a ler. É óbvio que há exceções à regra, mas normalmente quando eu coloco nessa lista de abandonados, eu realmente não volto a ler. E as outras eu deixei lá na minha lista de leituras, mas Deus sabe quando eu vou voltar, justamente por conta tanto da demora, quanto eu gosto de deixar acumular pra depois ler. Acho que para listas, essas são todas. Agora, uma que não seria uma categoria, assim, né, igual eu fiz, mas eu acho legalzinho só para me fechar aqui, que eu vou fazer seriam as estatísticas do ano. O que ela vai consistir? Basicamente, pegar todas essas, o básico não. Seria das metas, os rastreadores e até mesmo das listas e dos desafios e fazer um balanço geral do meu ano. Como igual eu disse. Seria mais ou menos praticamente a visão geral, só que mais detalhados, porque, por exemplo, a visão geral eu não coloco, por exemplo, os dias que eu li, né, pra fazer o balanço, muito menos os gêneros e a quantidade de estrelas que eu dei por mês.
né? Então, meio que seria pegar tudo isso aqui e colocar aqui, além de falar, né? Quantas novelas eu li aqui, apesar de eu colocar, né? Seria algo como assim, né? E fazer mais específico para categorias que eu quero. Então, apesar de tudo, né? Eu vou deixar assim, seria as estatísticas. Eu vou colocar justamente de estatísticas do fim do ano. Também vou colocar justamente fazer a lista assim, de livros 5 estrelas e 4 estrelas, porque novelas, às vezes as novelas eu não consigo dar 5 estrelas. Então, às vezes o meu 4 estrelas é favoritada, sabe? Essas coisas assim. Porque tem umas coisas da cultura, tanto da China quanto da Coreia, até mesmo do Japão, que me incomodam. Mas, como é da cultura deles, não adianta eu ficar batendo cabeça com isso. Mas, como eu não sou dessa cultura, eu não tenho que necessariamente compactuar com isso, eu não consigo, às vezes, dar uma nota tão alta justamente por conta disso. Porque essa parte me incomoda, apesar de eu saber que eu não sou o público-alvo necessariamente, então, né, não vai mudar nada. Então, às vezes, realmente, 4 estrelas é como se fosse 5 favoritaço da vida, recomendo pra todo mundo. Então, eu vou fazer tanto pra isso, né, livros, quanto novels. Acho que é só. Provavelmente vou pensar em outras coisas ao longo, não só da minha montagem, mas como do ano, né, em si. Mas por enquanto é isso. Ficou desse jeito o nosso mapa mental do que eu vou querer. Tem mais informaçõezinhas que eu gostaria de colocar, mas por enquanto vai ser só isso aqui. Ficou até bonitinho. Igual eu disse, eu achei que eu ia preencher mais a folha, mas ficou ótimo. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de comentar se gostaram, comentar o que vocês querem ver daqui pra frente e também se inscrever no canal, né, e deixar o like. Tchau!